Dando continuidade, então, ao nosso seminário, eu gostaria agora de chamar a participação o promotor Laerte Fernando Levay e também a engenheira ambiental Rafaela Maia Ribeiro. Tá? Então, a palavra com vocês. Boa tarde. É muito bom estar aqui na presença de vocês todos. Queria cumprimentá-los por demonstrar esse interesse sobre o tema proposto pelo Olhar Animal. Então, assim, relevante nos dias atuais e que permite esse debate assim, sobre um tema tão candente e que enseja abordagens diversas sobre o assunto. Daí, nós tivemos há pouco, né, a promotora Vânia Túlio, apresentando já a abordagem jurídica penal. Nós tivemos a psicanalista Renata, também com uma leitura excepcional dessa questão, que pode, inclusive, nos interessar para embasar futuras ações. Teremos mais à frente o Sérgio Greif, biólogo, sob uma outra perspectiva. E agora a nossa parte, né, pelo Ministério Público, GAEMA, Paraíba do Sul, e com a presença da Rafaela Maia Ribeiro, que é engenheira ambiental, para dar esse suporte técnico para a nossa explanação. E, em linhas gerais, quero expressar agradecimentos ao Olhar Animal na figura do Maurício Varalo. Dizer que o Olhar Animal já tem uma tradição aqui no nosso país, não só como um veículo informativo da causa animal, mas muito além disso, né? Eu diria que o Olhar Animal tem uma característica de instrumento de reflexão sobre todos os temas relacionados aos animais e aos seus direitos. Daí a importância do Olhar Animal para a nossa causa. Não é isso, Maurício? Então, que durante muitos anos isso possa continuar e trazer sempre novas pessoas para integrar nossa causa. Nós podemos concluir assim pela experiência que a gente tem na área jurídica, que nós estamos assim imersos num sistema que a gente pode chamar de antropocentrismo normativo, porque são raros os dispositivos, os diplomas legais que se propõem a tutela efetiva dos animais, sem concessões duvidosas, né, antropocêntricas, e que, na verdade, muitas vezes acaba estabelecendo até um desserviço para aquilo que a gente espera em favor dos animais. Olha, o direito clássico, né, trata os animais como res, coisas, né, ou coisa de ninguém, né, como semoventes. Essa é a expressão que a gente vai encontrar nos códigos, em todo lugar. A religião fala em sacrifício, fala em abate ritual, e esses termos foram inclusive inseridos em legislação. E na Constituição Federal também há muitos aspectos sobre esse tema. Antropologia, caça esportiva, a farra do boi, que em breve nós vamos enfrentar essa questão em Santa Catarina, e apesar da proibição dada pelo Supremo Tribunal Federal há mais de 20 anos, ainda temos a farra do boi, que na verdade, um linchamento do animal, né? E isso é crueldade ao extremo e tem que ser impedida. Ciências biomédicas, a vivissecção, né? Experimentação animal, a chamada eutanásia, que não é eutanásia, mas que dizem que é. Então, tudo isso são termos que a gente vai analisando e vendo como o animal é assim, como se enxerga o animal sob o ponto de vista jurídico ou pelas outras áreas do conhecimento. Nos transportes se fala animais de tração, né? Entretenimentos, divertimentos públicos, como a vaquejada, como os rodeios, as rinhas de galo que se faz, né? Alimentação, todo o sistema de produção industrial perverso que a gente tem. Lazer, hábito de manter pássaros em gaiola, realizar pesca amadora. E também eu coloquei educação, né? Quando a gente vê a Lei de Educação Ambiental.
Pois então, muitas vezes, mesmo da perspectiva pedagógica, a gente vê os animais sendo tratados de uma forma assim inferior, quando não deveria ser, né? E sempre destinados ao homem. Isso precisaria mudar. E as expressões incorporadas à legislação são essas que a gente fala, né? Animais disso, animais daquilo, e assim por diante. Vamos avançar? Então, as consequências dessa realidade que a gente acabou de apresentar são essas, jurídicas: coisificação e instrumentalização animal. O animal se torna objeto. Sociais: isso fomenta uma cultura de dominação que desconsidera, né, oprime e explora o outro. Filosóficas: não aceita que seres não humanos tenham um valor inerente, ou seja, isso praticamente naturaliza a crueldade. Científicas: induz preconceito àqueles que não têm a nossa configuração biológica, como se não merecessem direitos apenas por isso. E pedagógicas: limita o alcance da educação ambiental. Esse é um ponto importante que eu acho que a gente precisa mexer quando se fala em direito, né? A educação ambiental, acho que ela tem que ampliar os seus horizontes para avançar certos limites, ultrapassar barreiras, porque os animais precisam ser incluídos de uma outra forma dentro dessa abordagem. O papel do Ministério Público. Bom, a gente está aqui representando o Ministério Público, uma instituição que, pela Constituição Federal de 88, foi consagrada, né? Fundamental ao país, ao direito, né? E, pelo que vocês podem perceber aqui, os interesses difusos, coletivos, ação civil pública, inquérito civil, ou seja, a defesa do meio ambiente, a defesa dos animais, por consequência, são atribuições do Ministério Público e dos promotores de justiça. E como se pode fazer isso? Como se pode exercer essa tutela dos animais dentro do Ministério Público? A instrumentalização é muito ampla, e nós citamos apenas alguns exemplos aqui, né, de abrir inquéritos civis, procedimentos de investigação, preliminares, acompanhamento. A gente pode, em certo momento da investigação, se sentir que é possível ajustar aquela conduta para que a pessoa atente para a normatização e cesse o dano que ele está cometendo, é possível, sim, fazer um termo de ajustamento de conduta. É possível, por um motorista, pedir uma recomendação, como aliás, né, a gente tem feito lá no Vale do Paraíba. Por exemplo, um município que está ditando uma lei de rodeios. A gente recebeu a cópia do PL. O que a gente faz? A gente pede uma recomendação do Ministério Público, dizendo que, olha, isso não é viável. Sob a nossa ótica, explicamos o porquê. E recomendamos ao prefeito ou aos vereadores, seja quem for, que não leve adiante esse PL. E tem dado resultado. Tá? Já aconteceram, acho que 2 ou 3 vezes. Né? Então, é importante você trabalhar assim antes de acontecer o pior. Então, esse é um trabalho, uma política pública que nós temos também exercido, né? E às vezes dá resultado. Agora, eu preciso dizer que a gente, dentro do Ministério Público, não está numa promotoria isolada, criminal, como é mais comum acontecer, vem algum promotor que fala sobre isso. Nós estamos num grupo de atuação especial, que é o GAEMA, Núcleo Paraíba do Sul. E, para isso, a gente não trabalha sozinho. A gente tem um corpo técnico, assessoras jurídicas. Então, isso faz toda a diferença quando a gente vai fazer um enfrentamento de uma questão, às vezes até polêmica, com relação aos direitos dos animais. E não há como não fazer essa interação entre o jurídico, né, e o técnico, porque a questão ambiental ela tem nuances, né, e aspectos muito sutis que nos permitem uma compreensão, às vezes, muito maior do que simplesmente pela leitura fria da lei. Então, eu convidei a Rafaela Maia para dar um panorama para a gente sobre o que o GAEMA faz em termos ambientais. Essas são as grandes questões do GAEMA, né? E quando eu falo grandes questões, bom, pode ser as grandes questões filosóficas também, né? Porque elas são, de toda forma, são existenciais, sim.
que elas afetam o próprio modo de vida de todos, né? O nosso modo de vida, e são questões que nos assim perturbam, porque elas precisam ser enfrentadas. E o Procurador-Geral de Justiça achou por bem constituir um núcleo, e esse núcleo é regional, tá? Eu preciso dizer isso. Então ele trabalha no Vale do Paraíba, que são 34 municípios, apesar da equipe estar restrita, né? Mas que precisamos dar as respostas para essas questões graves que a região possui. Pode dar uma palavrinha, Rafaela, sobre isso? Esse daqui eu acho que não está funcionando. É interessante aqui comentar que o GAEMA ele busca esse equilíbrio ambiental, fauna, flora, homem, em todos esses grandes temas e metas que a gente acaba trabalhando. Então, até especificamente o tema fauna, sim, a gente tem a meta fauna, mas ela permeia todas essas outras metas. Coleta e destinação final de resíduos sólidos, saneamento ambiental. Isso a gente avalia dentro dos planos municipais, né, dentro dos 34 municípios. Esses planos municipais são avaliados para que a gente avalie se são suficientes e se abordam todos os temas que realmente devem estar abrangidos em cada plano, né? E eles resvalam na fauna e na flora. Obras e empreendimentos de grande impacto ambiental, isso daí também está garantido pela Constituição, né, quando ela fala que essas grandes obras de grandes impactos têm que ser previamente estudados em estudos de impacto ambiental, né, os EIA, RIMAS. E, nesses estudos, a gente tem os estudos aprofundados de flora, de fauna, antes de que essas obras e essas atividades sejam implementadas, para que você tenha noção do real impacto que aquela obra vai causar e se é possível ou não, se ela é viável ambientalmente. Os espaços territoriais especialmente protegidos também, né, essa atenção a esses espaços também é garantida em Constituição. E nós temos as unidades de conservação, né, que conservam os grandes habitats, né, os nossos biomas. Reserva legal e APP em grandes propriedades rurais. Na verdade, as APPs em todas as áreas e as reservas legais nas áreas rurais, que são os espaços que são destinados, né, 20% de cada propriedade, para a garantia da biodiversidade. Então, aquele espaço, nós tivemos alguns retrocessos no Código Florestal, mas, a princípio, é para a garantia da biodiversidade, da fauna e flora que existem espalhados em todo o território, né? E as APPs para que a gente resguarde as áreas sensíveis, que acabam até prestando serviços ecossistêmicos, né? É a maneira do homem sempre no centro, né? Esses serviços que ciclagem de água, de nutrientes, tudo que beneficiam também o homem e não somente o equilíbrio ambiental, fauna e flora. Essas unidades de conservação, como eu falei, a gente tem aqui essa meta específica, que são as de proteção integral, que visam realmente o resguardo da biodiversidade. E existem as outras unidades de uso sustentável, que elas também compatibilizam algumas atividades humanas, né? Combate aos abusos nas atividades de mineração. Inclusive, na Constituição também tem que a atividade minerária é uma das grandes atividades impactantes do homem e tem que buscar a recuperação e a compensação pelos danos ambientais irreversíveis e intercorrentes. A gente ainda teve algumas desgraças aí nos últimos tempos relativas à atividade de mineração, apesar da nossa realidade no GAEMA Paraíba do Sul ser um pouco diferente, porque é a mineração de areia em cavas, né, em torno do leito. A defesa da Mata Atlântica e do Cerrado, né, esses complexos vegetacionais, também abordamos por meio da análise das leis específicas, né? Temos as leis específicas de proteção à Mata Atlântica e ao Cerrado, e a várzea, né, que seria o leito maior do rio, que hoje em dia está desprotegido diante do Código Florestal, que foi editado em 2012. Né? Nós tivemos várias perdas, né? E uma delas foi que a contagem das áreas de preservação permanente não mais ocorrem a partir do leito maior sazonal, garantindo a proteção da várzea, e sim do leito regular. Então, muitas vezes, inclusive, essas áreas de preservação permanente, que são áreas que não poderiam ter atividades impactantes, elas, contadas a partir do leito regular do rio, elas deixam para fora todo o leito maior do rio, é o próprio leito do rio, né, a várzea. E isso acaba
gerando grandes impactos à fauna e à flora associada. E a gente tem que, de tempos em tempos, na época de cheia, o rio vai retomar aquela área que faz parte do leito dele. Então, geram até os impactos sociais e econômicos, né, para os quais a gente não tem se atentado tanto também. A defesa do Rio Paraíba do Sul, né, junto com a Várzea, seus afluentes, o combate do uso indevido de agrotóxicos, que a gente aborda, inclusive, na questão... Agora, das linhas de frente agora do GAEMA é a análise da silvicultura, né, que vem tomando os espaços cada vez maiores na nossa região e em todo o Brasil, né, e, com ela, traz outras questões que também o uso de agrotóxico, inclusive alguns deles que são proibidos em outros países e que a gente continua fazendo uso aqui, já comprovadamente ligados a câncer, né, e que outros países já não usam, a gente continua usando. Logística reversa, né, na questão de resíduos sólidos também, para que as indústrias possam dar a destinação correta aos seus resíduos. E educação ambiental, que é onde tudo começa, né? Porque, como já abordado, existem muitas coisas que levam o indivíduo a agir de uma maneira ou de outra, né? Eu não tenho nem tanta propriedade para falar sobre isso, já foi falado. Mas a educação ambiental é uma meta que visa justamente começar do princípio para que o ser humano comece a entender as inter-relações existentes e comece a enxergar que ele faz parte, né, de todo o ecossistema e ele não é dono. E ele precisa que tudo esteja em equilíbrio para que ele tenha qualidade de vida, né? Tudo isso para mostrar a importância do meio ambiente. E, quando se fala em defesa dos animais, nós não podemos perder de vista todo esse contexto. Então, o Ministério Público, pelo GAEMA, tem aberto inquéritos e investigações sobre todos esses temas. E, claro, com relação também aos animais silvestres, os habitats, aos setas, aos CRAS, as áreas de soltura, e todas as questões que são pertinentes a esse tema. Isso motivou um acréscimo de uma meta do nosso núcleo, que até então não havia. Foi justamente essa, a meta fauna, que a partir de 2016 passou a existir. Tá? E essa meta fauna, então, ela estabelece a defesa da fauna nas questões de interesse regional, estratégicas, especialmente no tocante a políticas públicas e serviços públicos. Acho que deu para entender, então, assim, o alcance, né, dessa meta e as possibilidades que se abrem ao Ministério Público para conseguir mudar algumas realidades, pelo menos no âmbito regional. Então, a gente tem feito esse enfrentamento e, em alguns casos, temos obtido êxito. Assim, antes que aconteça, digamos, aquilo que não se espera. Portanto, a atuação preventiva do núcleo é muito importante. Olha, agora, queria falar um pouquinho sobre alguns casos em andamento, né? Eu acho que a Rafaela vai pontuar com muito mais propriedade sobre isso, porque, a partir de 2016, nós começamos a mexer com temas gerais relacionados à fauna, e alguns até polêmicos. Então, nós começamos a fazer isso, e alguns já têm resultado, e a gente poderia falar um pouquinho sobre isso. Eu vou resumir, né, porque para não adentrar tanto em cada caso, mas, como eu disse, quando a gente quer levar em análise as questões de fauna, não tem como a gente separar fauna e flora, não tem como separar o habitat, os espaços, né? Então, nós temos lá PAAs que a gente estuda as condições de unidade de conservação de proteção integral e de uso sustentável, e a gente acaba destinando algumas verbas que são levantadas em análise de compensação ambiental das atividades lesivas para os CRAS, os setas e as áreas de soltura, né, que são os centros de triagem de animal silvestre, né, que alguns vêm de captura, outros de atropelamento, de estradas, e daí esses animais têm que ser reintroduzidos. E a gente sabe que o sistema não...
geralmente ele carece de verbas, e o que o GAEMA faz é, em oportunidades de compensação ambiental, no cálculo pelos danos irreversíveis e intercorrentes, que seria desde quando foi causado o dano até o momento que realmente ele foi recuperado, esses seriam os danos intercorrentes, a gente acaba convertendo em compensações e são destinados para essas áreas que são carentes de verba, e que acabam favorecendo, né, e ajudando muito esses centros, que muitas vezes eles têm muitos animais e não têm nem dinheiro para comprar a comida dos animais silvestres, muito menos para fazer a reabilitação e a soltura. Daí, o que o doutor está me lembrando aqui é que a gente tem bastante inquérito quanto às rodovias, as grandes rodovias. As grandes rodovias geram muito impacto na fauna, muito impacto. Cerca de mais de 470 milhões de mortes de animais nas nossas rodovias por ano, né? É um absurdo. Pequenos vertebrados é a maioria, mas também existem as grandes espécies, né? O que a gente tem atuado também é solicitando que sejam feitas passagens de fauna adequada, que é uma coisa que, para o Brasil, é muito nova. Nos outros países, têm experiências melhores, né? Também estão estudando há mais tempo, com maior incentivo. Aqui no Brasil, ainda, cada inquérito é uma grande luta, uma grande briga, porque não era visto como essencial, e muita coisa já está acontecendo no Vale por conta de algumas ajudas que a gente está tendo da área científica também, ecologia das estradas, que é uma nova ciência, mas a gente ainda está muito no começo, o Brasil. E essas passagens de fauna, na verdade, elas visam garantir o fluxo gênico, né, das espécies. As estradas, elas funcionam como barreiras para alguns animais. Outros animais são atraídos por ela, e outros tentam simplesmente fazer a passagem em busca de alimento, em busca de, né, em épocas de cruzamento, e são atropelados. E antes não tinha esse olhar sobre isso. Essas passagens de fauna, que devem ser estudadas, né, para você visualizar realmente onde elas vão fazer a diferença, elas são apontadas depois de um grande estudo que vai ver realmente quais são as espécies que existem naquela região de fauna, qual é a migração, quais são as necessidades, tem que ter dados sazonais em época de seca, em época de chuva. Então, tudo isso demanda bastante investimento e é uma parte que não é tão vista nos licenciamentos como deveria ser. E essas passagens de fauna, acho que tem... E outras, né? O doutor também está... Sobre o SAMU animal, que está escrito aqui, é uma outra possibilidade para direcionamento de compensação ambiental pelos danos dessas estradas, né? Que, no caso da Dutra ali, é mais domésticos, né? Mas existem também os silvestres. Toda vez que uma estrada ela passa por cima de um corpo d'água, ela está passando por cima também de um corredor ecológico natural, que são as APPs. E essa segmentação ocorre e os animais, muitas vezes, tentam fazer a travessia. Ou, quando não conseguem, a gente tem impactos ambientais, quando não tem o fluxo gênico, que seria o isolamento de alguns mosaicos, alguma fragmentação, e pode levar, inclusive, à extinção de alguma espécie, como mais para frente eu vou mostrar. Aqui são umas fotos para caracterizar ali da nossa região de atropelamento, de quais vertebrados. E os dados de atropelamento também são utilizados para que a gente comece a vislumbrar quais são as áreas prioritárias para a implantação de passagem de fauna. E quais são esses animais e do que eles precisam, né? Nem todos os animais vão ser atendidos pela mesma passagem de fauna. Então, o que a gente busca é que uma passagem de fauna atenda vários nichos, mas nem sempre é possível, né? Eu vou correr um pouquinho. Essas são as experiências dos outros países. Passagem superior, porque a passagem inferior de fauna sob as rodovias, ela limita, principalmente porque as rodovias são largas, então são passagens escuras, que geralmente o animal pode ficar acuado para realmente realizar essa passagem, por achar que tem algum predador, e não fazer essa passagem mesmo com as aberturas sob a rodovia. As melhores experiências são sobre, né, a rodovia, em outros países, e já contemplam, inclusive, o plantio
em cima, né, o plantio sob essa passagem, para que ela sirva de atração para o animal, realmente funcione como corredor. Fora o cercamento, né, que tem que direcionar a fauna para que ela realmente faça essa passagem. Aqui nós temos um caso que não foi muito bem sucedido, a ampliação da Carvalho Pinto. Nós fomos acompanhando o licenciamento do começo e conseguimos, ao longo do licenciamento, algumas melhorias no projeto. Só que não de forma suficiente, né? Mudamos o traçado, ajudamos na escolha de traçados menos impactantes, mas esse caso aqui, em específico, aqui, quando a rodovia atravessa aqui esse córrego, por cima do córrego, ela acaba cerceando esses bugios que habitam na Mata do Bugio, vocês devem conhecer, de que eles realmente consigam passar e ter o fluxo gênico com outros bugios que existem nas matas da região. No caso, teria que ser essa daqui. Para cá é o núcleo urbano e aqui que existem bugios. Essa mata do bugio, ela já foi muito antropizada, só que ela estava em regeneração natural. E se o homem não viesse e realmente cerceasse qualquer possibilidade de regeneração natural até, ela poderia, aos poucos aqui, o corredor ecológico poderia ser regenerado naturalmente e o fluxo gênico poderia ocorrer. O que ocorre hoje é que esses bugios eles já apresentam problemas de consanguinidade, que é cruzamento na mesma família, e estão fadados à morte se não houver o fluxo gênico. E, quando pedimos a passagem aqui, não obtivemos êxito. A passagem de fauna que eles indicaram foi fora da APP, mais para o lado de cá, e sob a rodovia. Como que os macacos passariam sob a rodovia, numa rodovia larga? Né? Eles descem esporadicamente, né? Muito esporadicamente, para alguma necessidade de mineral, que eles comem terra, enfim. E não para passar um trajeto longo num túnel úmido para ver o que tem do outro lado. Então, aqui encerrou essa possibilidade, inclusive, de regeneração natural, sendo que existe aqui uma estrada embaixo, então já tem um viaduto, ele só precisaria ser um pouco estendido para chegar à APP. Era totalmente viável, mas problemas de ordem econômica não deixaram com que tivéssemos avanço. Essa já é uma experiência boa na Tamoios. Aqui, nossa passagem superior de fauna, em construção. Ela tem a dimensão de 40 por 10 e também vai abranger plantio sobre essa passagem. E vai contemplar também direcionamento da fauna com cercamento, enfim. Outras coisas que o GAEMA faz também, aqui é a questão da educação ambiental e do alerta também, né? Sempre que a gente aborda a questão fauna, a gente também aborda a questão de conscientização e de responsabilização. Esse é um exemplo de como o GAEMA atua. Esse daqui é um centro empresarial Aerovale, é um aeroporto comercial. Nós pedimos readequações do projeto dele para que realmente todas as áreas sensíveis, APPs, fossem respeitadas. Eles mudaram o projeto, calculamos fizemos o cômputo dos danos irreversíveis e intercorrentes e conseguimos destinar a compensação ambiental para, por exemplo, a elaboração do plano de manejo de 2 APAs do município, uma de uso sustentável e outra de proteção integral. Esses planos de manejo, é bom eu comentar, que são essenciais para que esses habitats sejam resguardados, porque eles que vão fazer realmente o diagnóstico dessas áreas, fauna e flora, todas as especificidades, e vão indicar zoneamento, né, o que pode e o que não pode ser feito, se precisa ou não de mais corredores ecológicos para permear e garantir o fluxo gênico das espécies dessas áreas com outras áreas, e também a zona de amortecimento, quando necessário. Foi um grande ganho. Olha, eu acho que depois, nos debates, a gente pode avançar um pouco mais sobre as questões ligadas à caça, que nós temos em andamento, especificamente esse feito relativamente aos javalis, tá? Se houver algum interesse. Mas eu acho importante dizer aqui, alguns países da Europa alteraram sua legislação
para considerar os animais como seres sensíveis. Então, o que eu falei no começo, né? Aquela experiência brasileira de 88, que foi até então inovadora para a época, o Brasil está sendo ultrapassado. Eu costumo dizer, nós tivemos grandes avanços naquele tempo, né? E agora estamos experimentando retrocessos também, e muito graves para a causa animal. Olha, a Alemanha, em 2002, alterou, né, a Constituição Federal para incluir a expressão "e animais" naquela cláusula que obriga o Estado a respeitar a dignidade dos seres humanos. E foi uma votação assim maciça, favorável. No Brasil acontece o contrário. Se você quer uma alteração desse tipo, você já vai ver a bancada ruralista e você vai ver a votação como vai ser, né? Então não é novidade o que acontece aqui se a gente comparar com o que acontece na Europa. Portugal mudou o Código Civil e acrescentou: os animais são seres vivos dotados de sensibilidade. Então o Brasil está ficando para trás, né, nesse quesito. A tutela jurídica dos animais aqui no nosso país nem sempre é respaldada pelos tribunais, apesar dos esforços, né, despendidos. Eu só cito aqui o exemplo do embarque marítimo dos bovinos para exportação, que foi um caso escabroso, né, pela dimensão dele, pelo que se viu ali, e nós não conseguimos reverter esse quadro. Isso apenas para ilustrar. E, claro, que a bancada ruralista agiu assim, com toda a estratégia, né? Quando o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da vaquejada, no próximo quadro a gente vai ver, né? A PEC da vaquejada, 96 de 2017, alterou o nosso artigo, que eu diria o mais sagrado, né? O 225, né? E abriu uma exceção assim, uma exceção odiosa, né? Dizendo que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizam animais, desde que sejam manifestações culturais. Ou seja, isso aí abre não uma porta, uma porteira, né, para todo tipo de maus tratos, de práticas que a gente pode imaginar. Não somente vaquejada, mas vem rodeio, vem fara do boi, vem rinhas de galo, e vem tudo mais que você pode, né, que você não pode nem conceber com essa exceção. Por isso, conclusão, para terminar aqui, eu diria: o princípio constitucional da dignidade humana, que é tão assim evocado, né, para aqueles que defendem sobre um outro aspecto essa questão, ele não se realiza à custa da indignidade animal. Uma coisa tão simples. Acho que deveria haver uma conciliação entre os preceitos. O conflito aparente de normas, ele não resiste quando, de um lado, há um pretenso exercício da cultura e, de outro, a dor, né, da tortura que recai sobre um ser vivo. Ou seja, de um lado você tem um valor concreto, a dor é uma coisa concreta, real, e do outro lado algo abstrato, sabe, alguma crença, alguma convicção. E eu não consigo entender como se diz que esse é um conflito de normas, quando está muito claro, ao nosso ver, que o animal, pela sua sensibilidade, né, deveria sim, ele ser contemplado assim, pela decisão judicial. Mas não é o que acontece. Então, a revisão do Estatuto Jurídico dos Animais, de coisa móvel, né, que o direito civil diz, né, ou bem, para ser sensível, como os países da Europa já começaram a fazer, é fundamental para que a justiça se torne mais justa. E essas mudanças sonhadas passam pela Política Nacional da Educação Ambiental, cujos objetivos precisam também incluir os direitos dos animais. Por isso que a última meta do nosso núcleo do GAEMA, que a gente incluiu ano passado, foi justamente essa, sabia? Educação ambiental. Nós não tivemos fôlego ainda para começar a trabalhar com isso, mas precisamos fazer ainda esse ano, para começar a iniciar essa mudança, né, de perspectiva e incluir os animais de forma assim bem mais efetiva quando se fala em educação ambiental. Isso poderia evitar, pela precaução, muitos danos futuros e uma mudança de consciência que todos nós precisamos. Então, para encerrar essa palestra, eu queria só, se a Rafaela puder ler, uma mensagem de um jornalista, há muitos anos atrás, eu acho que continua tão atual, viu? Quando a gente fala em atrocidades contra animais e sobretudo, caça. É o Luiz Carlos Lisboa. A visão da morte do animal na caça, quando não fomos ainda insensibilizados pelo hábito e pelas racionalizações usadas nesses casos, é revoltante.
O bicho é surpreendido naquele estado de inocência em que vivem os animais, em harmonia com o meio, seguindo seu ciclo de vida nesse rumo impreciso e misterioso que é a marcha de toda a vida na Terra. A morte chega de surpresa, sangrenta e dolorosa. O bípede racional, que se arroga o direito de executar animais em nome da nobreza do esporte ou, um tanto hipocritamente, para equilibrar a ecologia, é o mesmo que, também, em nome de elencadas razões, desencadeia guerras e implanta tiranias em toda parte ao longo da história. É isso. Muito obrigado, Rafaela. Muito obrigado, Laerte, por mais uma vez atender a um chamado aí dos animais, né?